Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook House Assombrades, tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Vamos relaxar, vamos ficar mais calmo, que a última segunda-feira foi meio estressante. Tranquilos, hoje nós vamos fazer o Respondendo aos Scribes, trazendo as elucidações, os questionamentos, as dúvidas, tudo nós vamos explicando para vocês, né? Vamos lá, temos mais aqui para vocês. Deixa eu só separar aqui. Senta que lá vem história. Nájila Vitória. Nájila. Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Nájila e venho acompanhando seus vídeos há alguns meses e reparei um certo padrão, que todos nós tivemos vidas passadas, que quando morremos podemos ficar vagando por aí, virar obsessores, ou ir para um dito, entre aspas, céu. É assim, e assim nos desapegarmos de tudo que tivemos em nossa última jornada, ou última vida, e reencarnar novamente. Basicamente é assim. Eu sou praticante do budismo. O budismo acredita em reencarnação. Ele é uma religião que trabalha com conceitos de reencarnação. E mediante esses conceitos é que nós vamos trabalhar e trazer para vocês elucidações mediante a essa crença. Minha grande dúvida é, para que serve este ciclo? Colocando isto em um cenário cristão para um melhor entendimento. Os cristãos não têm entendimento dentro desse cenário, uma vez que eles não acreditam em reencarnação, né? Então, eles acreditam que você vai para o purgatório ou vai ali esperar o juízo final. Então, não acredita-se dentro do cristianismo ou do catolicismo, ou de qualquer vertente cristã, num princípio de reencarnação, tá? Faz parte dos dogmas da igreja, faz parte dos princípios da igreja não acreditar nisso. Se Deus existe, Ele nos criou, quem criou essa divindade ou essas divindades? Que divindade? E para que serve afinal tudo isso? Pois acredito que não conhecemos nem a pontinha do iceberg do mundo espiritual. Talvez você não conheça. Gosto muito dos seus vídeos, pois me fizeram me acalmar e abrir os meus olhos sobre o mundo espiritual, já que sempre tive um certo medo sobre esse assunto. Vamos lá. Eu acho engraçado, depois de 30 anos, eu vi uma pessoa que fala, talvez a gente só conheça uma pontinha. Não. Vamos entender, tá? Primeira coisa, Deus. Existe um Deus? Não sei. Dentro do budismo, não. O budismo é uma religião não teísta. Significa que são outras religiões que acreditam em alguma coisa ali, sendo que o budismo não acredita. Então, a gente não pode trabalhar numa crença absoluta numa divindade. Não existe, tá? Outra coisa, para quem estuda teologia liberal, sabe que Deus não existe. Que foram criados arquétipos dentro de um princípio, unificando uma consciência a qual está ali regendo povos da Idade Média, ou até antes disso, da Mesopotâmia, da Babilônia, dos persas, dos assírios, que acreditava-se que alguma coisa realmente ali imperava, que o meteoro era uma fúria de Deus, que os relâmpagos eram uma fúria de um Deus. E na Terra existiam os deuses encarnados, que eram quem? Os governantes. Então você tinha os imperadores, você tinha os governantes de cada cidade do Oriente, como Baal, que era o regente de Baalbek. Então eles eram governadores, e como governadores eles eram a representação de um ser divino na Terra. Ou seja, eles tinham que ser louvados e respeitados como um Deus. E quando vem a igreja e fala só pode existir um Deus, a unificação de um Deus é o Deus católico que impera sobre os outros deuses. E aí vai lá Nabucodonosor e vai destruindo cada império do Oriente, assim como Alexandre o Grande fez e outros imperadores fizeram. Eles foram matando os deuses, que eram as representações dessas consciências na Terra, unificando para só o Deus bíblico. Então só pode existir um Deus, que é o Deus da igreja, e mais nada. Então, muitas das culturas dos antigos povos, como os assírios, foi completamente dizimada, e nós perdemos um conhecimento que era aplicado daqueles povos.
a escrita, como eles realmente trabalhavam, a questão de uma sociedade, de uma cultura, porque um vagabundo foi lá, dentro do conceito de quero destruir tudo, e acabou com toda a cultura de um povo, de uma nação. E assim é cíclico. Sempre surgem novos deuses, que são governadores, e aí você se espelha no Brasil inteiro e você vai entender o que estamos falando, considerando que eles são a representação de um Deus na Terra e são venerados e idolatrados como uma divindade. Quem no Brasil é tido como um venerável e todos louvam e batem palma? Não precisa ir longe. E sobre divindade, quem criou essa divindade ou essas divindades? Que divindades eu não sei. Mas, de novo, quem cria algo é o próprio ser humano. O ser humano que personifica, olha e fala, isto é divino. Sobre os olhos de quem? Se você vai numa exposição de arte, por exemplo, ver os quadros, tem gente que olha e fala, nossa, que espetáculo, isso é divino. Tem gente que vai falar, cara, são só quadros. Tem gente que vai numa loja de, sei lá, joias e fala, nossa, que joias lindas, isto é uma obra de arte. Tem caras que vão falar, cara, é só uma joia. Quem traz valor é o ser humano. Quem dá valor é o ser humano. Então o ser humano personifica pessoas sob a ótica de que são divinos. É assim. Jesus Cristo, na época dele, era só um homem, igualzinho a todos, igual. Ele não era especial em nada. Quem transformou ele num mártir foi a igreja. E a igreja transforma a imagem de Jesus em algo intocável. Sendo que Jesus fazia cocô, xixi, arrotava e peidava como todo mundo. E ele vai lá e ele tenta tirar os romanos de sua terra e de Jerusalém, fazendo com que o povo volte a frequentar a terra, porque até então Paulo e o imperador estavam cobrando dízimos para que as pessoas pudessem morar em Jerusalém. Então aqueles que não tinham recursos financeiros, eles eram expurgados da terra sagrada. Ou seja, nós tínhamos judeus que perdiam o seu próprio título de judeu, que era, obviamente, o mais-valia para a sua existência, para que imperasse a questão de honrar e louvar um imperador. Então, quem personifica isso são as pessoas. Quem se dá títulos são as pessoas. As pessoas se colocam como imperadores. É simples assim. E aí Tibério crucifica Jesus. Tibério crucifica Jesus. Tá? Então, são seres humanos que fazem isso, Nájila. E a história se repete, a história é cíclica. Então, para aqueles que querem entender melhor a história, vão no podcast O Diabo Revelado, tem tudo explicado lá para vocês, como surgiu realmente a constituição do nome Diabo e como se dá o diabo bíblico, tá tudo explicado lá. Nós também temos a questão do Apocalipse, como surgiu a ideia do Apocalipse, também tem um podcast lá. Nós temos livros muito interessantes que foram lidos, até a Origem de Deus, que traz realmente essa constituição das consciências sobre quem eram os imperadores, quem eram os governantes dessas terras, o porquê eles eram tratados como uma representação de algo divino e por que eles foram destruídos e dizimados. Está tudo lá, é uma aula de história baseada na teologia liberal, onde a história traz os fatos e justifica-se então o que é lido na Bíblia, tá? Se atentem a isso, ok? Vale a pena vocês entenderem. Alessandro Borges, quando está apresentando os vídeos, muitas vezes percebemos a interrupção da fala quando os universitários opinam ou direcionam alguma informação. Talvez nós também tenhamos esses universitários, mas hoje conhecido como anjo da guarda ou mentor. Não, eu não tenho anjos da guarda, eu também não tenho mentores. E nós temos um vídeo explicando o que são anjos da guarda e o que são mentores, o que são os ditos guias espirituais. E você vai saber o porquê que as pessoas não têm isso. Os universitários, eles não são meus guias, eles não são meus mentores. Se eu fizer alguma cagada, eu fiz essa cagada. Da mesma maneira que eu fui num podcast, peguei Covid naquele podcast e foi do meu risco, ou seja, eu corri risco de vida.
Nenhum guia, nenhum mentor chegou para mim e falou, não vá no podcast, porque eles vão acabar com a sua saúde. Não, porque eu sou dono do meu livre-arbítrio. Se eu quiser pular pela janela agora, eu vou pular. Eu não vou ficar pendurado pelo pé e você não vai ver ali um espírito me segurando. Não, isso não existe. Eu sou dono da minha liberdade de ir e vir e fazer o que eu quero. Não existem guias nem mentores que vão ali te impedir. Se você quer aprender espiritualidade, nenhum guia, nenhum mentor irá lhe ajudar. Você vai ter que procurar pessoas reais para lhe passar a informação real. Pessoas que aprendem por guias e mentores são pessoas que não têm a capacidade de ir até um lugar e aprender. Não têm a capacidade de botar a bunda na cadeira e estudar junto a um lama, um tulco, junto a um guru indiano, junto a um rabino, junto a um padre, junto a um pastor. Então eles ficam ali na casa deles, comodados, viajando na maionese. E aí acontece toda a deturpação da espiritualidade. E aí no dia seguinte estão com o radinho de caça-fantasmas ali, aquele radinho Spirit Box, indo em cemitérios. É isso que acontece. O cara não tem a devida instrução, não tem o devido conhecimento, vive achando que é essa espiritualidade de Nárnia, e aí fica com o radinho caçando coisas que não existem na cabeça, pelo menos a grande maioria do Brasil não existe só na cabeça do cara que quer acreditar que aquele rádio funciona. Novamente, temos que nos atentar ao que realmente é factível e a espiritualidade real. Tispo, já que possui a clarividência, consegue conversar com eles, nós também mesmos não possuímos de alguma forma, temos alguém que olha por nós no mundo espiritual? Não, não é assim que funciona. Vamos lá. É uma história bem complicada. Quando a gente escolhe uma religião, essa religião é baseada em egrégoras, ok? Então existe a egrégora do catolicismo, do judaísmo, do budismo, do hinduísmo, do shintoísmo, do islamismo. Essa egrégora é constituída por atos de fé, ou formas de pensamento, ações, emoções, pelos seus líderes religiosos. Pessoas que ficam rezando 24 horas. Quantos budistas tem no mundo? Milhões. Quantos católicos tem no mundo? Talvez bilhões. Quantos islâmicos tem no mundo? Bilhões. Imagine a energia que é gerada e criada por bilhões de orações simultaneamente. O islâmico, eles rezam 5, 6 vezes ao dia. O budista se tranca num templo e reza o dia inteiro. O católico / cristão reza quando lhe convém. É assim. Sinto, mas o islâmico reza muito mais que o cristão e que o católico, né? Católico ou cristão. Reza mais. Então, eles criam formas de pensamento, eles criam energias, eles criam o arquétipo para as egrégoras que eles louvam. Então, eles criam o seu Deus. Deus deixa de ser algo real para ser uma egrégora criada pela cada uma dessas crenças. Então, quando alguém me pergunta se eu acredito em Deus, claro que o budismo não acredita em Deus, é uma religião não teísta. Mas que tipo de energia é criado? É criada uma energia baseada em causa e efeito, que é o karma, naturalmente, dentro de cada crença. Então, eles personificam pela forma pensamento, pela sua fé, pela sua entrega, a existência desta energia. Essa energia que vai pré-estabelecer essa relação de causalidade, de causa e efeito. Agora imagina que legal, o budismo, por exemplo, existe a prática do Buda da medicina. Dentro da prática do Buda da medicina, quando nós direcionamos a nossa crença dizendo que eu tenho uma egrégora que pode auxiliar toda uma sangha, uma comunidade budista, dentro dos seus processos de tratamento, as enfermidades inicialmente mentais, como diz o grande mestre Zopa Rinpoche, onde tudo começa, é na mente. As enfermidades são mentais e da mente ela desce para uma estrutura física, sendo emocional e físico, ou seja, toda a nossa enfermidade é um pensamento que gera. Eu trabalho com que a minha mente seja corrigida por meio dessas egrégoras. Essas egrégoras é que são parte, então,
de algo considerado divino, pois são formas de pensamento criadas e que nos auxiliam constantemente a tratar a nossa mente, e da nossa mente nós corrigimos o nosso corpo emocional e mental, né? E aí o físico, obviamente, é uma conclusão. A partir dessas egrégoras é que surgem essas consciências que me auxiliam e auxiliam outras pessoas. Então, quando eu trabalho com egrégoras de terapia ou de cura, obviamente são consciências que me auxiliam dentro desse processo. Ponto. Ok? Ah, mas eles ficam aqui falando comigo, batendo papo. Não. O que acontece é, o mesmo quarto que eu utilizava para tratar pessoas, eu utilizava para gravar os vídeos. E, eventualmente, essas egrégoras, elas ficavam naquele quarto. Então, toda hora que eu estava ali analisando um vídeo, a energia está atrás de mim. Então, eventualmente, as energias, elas olhavam e se faziam presentes. Ok? Mas não me pertencem, não são minhas, são egrégoras. São simplesmente energias a qual são utilizadas para tratar pessoas. Ponto, acabou. Tá? Tanto que hoje elas são focadas somente em tratamentos que ocorrem num outro quarto. E raramente elas entram neste quarto que eu estou, já que eu tenho um apartamento com 4 dormitórios. Então é um dormitório só para as práticas com as egrégoras ali. Tá? Como poderíamos, através da sensibilidade que é comum a todo ser humano, perceber a orientação de nosso mentor ou anjo da guarda? Novamente, vocês não possuem mentores, vocês não possuem anjo da guarda. Anjo da guarda, biblicamente falando, eram pessoas que, vulgarmente chamados de mensageiros, eram SMS da época. Então nós tínhamos um imperador que chegava para uma figura e falava: "Ô Psil, vá até a outra cidade e dê um recado a Abraão." E aí ia lá o cara, pocotó, de burrico, chegava na outra cidade e falava: "O imperador quer lhe ver." Aquele era chamado de anjo da guarda, ok? A gente já explicou isso aqui também, que os anjos da guarda, em termos arquétipos, quando você trabalha com conceitos de Gabriel, Miguel, Rafael, eles também eram nomes utilizados pelos apóstolos ou mesmo pessoas relacionadas a Jesus para se disfarçarem a alterância ao mudarem o seu nome para que não fossem caçados junto aos soldados romanos, porque existia um preço pela cabeça daqueles que eram contra o imperador. Então, nós já trouxemos aqui também esse apontamento. Foi também algum Spook Responde e num podcast também nós falamos sobre isso. Se não me engano, teve a questão do Santo Graal, onde a gente trata a questão de alterância de nomes, ok? Então, por favor, as pessoas não possuem anjos da guarda. As pessoas querem acreditar em anjos, querem realmente idolatrar anjos, querem entender que existem anjos da guarda. Não existem anjos da guarda. São arquétipos, eles fazem parte de uma mitologia da Igreja Católica e eles foram utilizados em diversas passagens bíblicas por meio de sacerdotes, por meio de apóstolos, por meio de pessoas que precisavam utilizar de pseudônimos para poder ir falar com Jesus, para poder ver Maria, para poder ter acesso, obviamente, a outras pessoas naquela época. O resto é só isso, tuas perguntas, cara, é tudo relacionado ao anjo da guarda e mentor, anjo da guarda e mentor. Sabe, Alessandro, eu gostaria muito que isso fosse real, eu gostaria muito que as pessoas pudessem realmente ter a existência aí de anjos da guarda, mentores e tudo mais, mas nós não temos. Não temos. Se você quer aprender o budismo, vá ao templo budista. Novamente, se você quer aprender qualquer religião, procure pessoas reais, de carne e osso. Pessoas que ficam falando que falam com mentores. Cara, eu levanto e vou embora. Sabe, não é real. É uma espiritualidade falsa, uma espiritualidade de achismos. É uma espiritualidade que é enganosa, sabe? Tem gente aí que fica falando, eu falo com mentores.
Aí você vai ver a vida do cara, o cara tá devendo para 3, 4 bancos, o cara, ele tá dando golpe financeiro nas pessoas, o cara tá bancando aí de bambambam e na verdade é um puta de um golpista, sabe? Você vê João de Deus aí depois de 40 anos, aí foi preso com um monte de golpe financeiro, com um monte de problema com violência contra a mulher e tudo mais, sabe? Quer dizer, desculpa, cara, as pessoas, o brasileiro quer acreditar em algo, o povo brasileiro é carente, ele precisa de uma crença, ele precisa personificar um Deus a uma pessoa e idolatrar aquela pessoa. Eu não idolatro pessoas, eu persigo ideias. Quando você vai atrás de uma ideia, quando você vai atrás de um conceito, aí você está exatamente onde todos bebem desta fonte, ok? Não adianta ficar personificando pessoas e batendo palma para as pessoas. Eu sempre falei e falo para todos, vocês querem aprender o que eu, Rodrigo, aprendi? Siga os meus passos. Vá no budismo tibetano. Quantas pessoas daqui se converteram ao budismo tibetano e viram que realmente o que eu falo é real, sabe? Centros espíritas, vá na Umbanda, aprenda o que é Umbanda. Se entregue, porque é algo muito bonito de se ver a Umbanda, sabe? Centros espíritas, de novo, o espiritismo é muito legal em alguns aspectos. Outros, existem centros que são muito tendenciosos, o espiritismo kardecista. Hoje em dia, então, é um show o espiritismo kardecista. Virou um show de horrores, onde as pessoas falam absurdos e as pessoas repetem esse tipo de coisa. Qualquer um se torna espírita, basta comprar os livros e vira, eu sou espírita. Porra, para eu entrar no budismo tibetano, eu levei 10 anos. Em 2006, eu entrei na primeira sangha budista, que foi no templo budista Vajrayana da família Kagyupa. Eu entrei, olhei, frequentei, levei os ensinamentos para casa, li os livros na época era o Lama Gangchen Rinpoche e o Lama Michel, li os livros, achei muito legal, fiz as práticas, fiz todos os processos deles, achei muito genial, tal, mas eu não me identificava com a sangha, eu não me identificava com ir até o templo, fazer todos os procedimentos. Eu não era budista, eu era simplesmente uma pessoa que não tinha feito os votos budistas, mas eu estava em casa estudando os livros. Eu não poderia me intitular budista. Depois de 10 anos, é que eu entrei num outro templo, eu fui no templo do Shagdu Gompa Rinpoche, toda a parte do Shagdu Gompa, né? Ele era um tulku. Eu estive no templo, eu olhei e falei, agora sim eu me sinto mais confortável. E aí sim eu fiz os votos. Eu fiz 2 votos. Eu fiz com os lamas de lá e depois eu fiz com outros lamas. Eu também cheguei a fazer outros votos, sabe? Quer dizer, eu me entreguei ao budismo em 2017, quando eu girei a chave e falei, agora eu estou na religião que eu quero. E é que eu persigo, abri mão do espiritismo, abri mão de outras religiões, abri mão de outras crenças, larguei tudo para entrar de cabeça no budismo. E o budismo me abraçou e é uma coisa que eu me identifico demais, sabe? Então, assim, novamente, a gente tem que perseguir ideias, tem que ir atrás de ideias, tem que ver realmente a pessoa, olhar a sangha, a comunidade, estar ali presente, fazer as práticas, estar inserido dentro do contexto e falar, aqui sim eu me sinto bem, sabe? Em termos de ideias, em termos de conhecimento, em termos de meritocracia, em galgar degraus com calma, sabe? Ir experimentando as práticas, ir tendo a vivência, ir conversar com o lama. Isso sim é espiritualidade, isso sim é estar presente dentro de algo que é real e palpável. E não ficar em casa com devaneios falando com coisas que você nem sabe o que são. E depois vai na internet falando que você tem um mentor, que você tem um guia, que você tem... Você não tem porra nenhuma. Você tem simplesmente um delírio. Sabe? É um delírio. É isso que eu falo. Transforme a espiritualidade em algo real e palpável, direcionando isso a uma fé, a uma crença, e não a achismos. Se você trabalha em achismos, você é vazio por dentro. Sabe? E isso é real. Você não tem conhecimento nenhum, você não tem nada dentro de você. Nada. É simplesmente delírio. Transforme a espiritualidade em algo real, conhecimento, sabedoria, inteligência sobre o que você fala, sobre o que você tem de respaldo sobre.
Não adianta, é assim porque o meu guru falou, é assim porque o meu mentor falou. Não. Senão, obviamente, tudo vai ser tão banalizado que não vai valer a pena. Vai ser tudo prostituído, sabe? Tudo, tudo, tudo. Olá, tio Spook. Te adoro muito, te admiro muito. Minha pergunta é, por que tenho tanto medo de Deus não gostar de mim depois de errar tanto com Ele? Que Deus? Você tem que ser específico, né? Que crença é a sua? De novo, a gente tem duas figuras de Deus. O Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento é um Deus agressivo, é um Deus, né, punidor, um Deus que realmente condena, que culpa, que impõe. E quando surge depois o Deus do Novo Testamento, o Deus que Cristo demonstra, é um Deus amável, é um Deus que perdoa, é um Deus que entende os erros dos seus filhos. Agora, se você, de novo, transformar isso dentro de uma teologia liberal e você entender que a figura de Deus é a figura simplesmente de um homem na terra, a representação do imperador e dos seus governantes dentro de cada povo, você vai entender que o governante, o governador ou a representação do ser divino na terra é um ser humano. E esse ser humano, ele vai ser cruel em certos momentos e vai ser amável em certos momentos. Esse imperador, ele vai mandar matar os seus inimigos para que os inimigos não destruam o seu império, bem como ele vai mandar amar todo o seu povo, porque é o povo que idolatra e louva-o todos os dias e paga a sua indulgência para morar em suas terras. Esse é o Deus que a gente viu na Mesopotâmia, na Babilônia, nos persas, nos assírios, em todo o povo do Oriente. Esse é o Deus da Bíblia. Sobre essa ideia de que Deus pune tanto, não. Quem te pune chama-se karma. Isso sim é a representação de um Deus. Quando surge o conceito de karma pelos povos pré-védicos, karma era uma figura louvada e admirada como se fosse uma divindade, onde cavalos eram dados a essa representação. Por quê? O medo da relação kármica entre ação e reação sobre todo e qualquer indivíduo era assustador. Por quê? Porque aqui se faz, aqui se paga. A relação kármica, sim, é aquilo que você está falando. Por que que ele me pune, né, por tantos erros que eu cometi? E isso é ação e reação, não é Deus que te pune, é você com a sua própria vida. Se a gente faz mal para alguém, esse mal volta para nós. Se a gente faz bem para alguém, o bem volta a nós. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, pessoas que só propagam ódio e raiva, eles vão afastar as pessoas boas que estão ao seu lado e só vão atrair pessoas que propagam o mesmo ódio, a mesma raiva. Então, aí sim nós estamos falando em pessoas de polaridades. Eu vou atrair seres semelhantes e vou afastar seres que não são semelhantes. Eu vou atrair pessoas iguais, polos iguais. Ok? Isso a gente já falou há muito tempo atrás e mesmo assim as pessoas não entenderam. Você vai atrair pessoas que compactuam com aquilo que você quer. Vamos lá. Pessoas que fumam, elas vão no fumódromo com a ideia de fumar. Todo mundo que está lá pode ter diferenças de time de futebol, votou em um, votou no outro, acredita em Deus, não acredita em Deus, mas o princípio que uniu eles é a vontade de fumar. Ok? Esse é o princípio que vai atrair as energias, a sua forma de pensamento, as suas emoções, as suas intenções. Na hora que você faz algo ruim, esse ruim volta para você. E não é Deus que te pune, é você que fez algo real contra você mesmo. Então reflita sobre a sua vida e sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que você está agindo perante os outros, sobre cada movimento do seu dia a dia. Então, vou te dar uma outra ideia. Eu posso pegar o meu carro aqui e ir até a minha academia. Nesse caminho, eu posso pegar um cara maluco no volante e bater o carro.
A minha ação de pegar o carro e ir até a academia foi rechaçada por uma pessoa que não estava preparada para dirigir e causou um acidente. A ação de ir e a reação de ter um acidente. Eu posso ir para a academia e não estar bem de saúde e piorar a minha condição. Então, tudo causa e efeito. Uma ação de eu ir para a academia, treinar num dia que eu estou com uma lesão física, achando que, indo para a academia, essa lesão vai sumir. E, na verdade, ela não some. Eu só piorei ou encobri a lesão. Entende a relação? Nós somos agentes de nós mesmos. Nossas vontades causam, obviamente, ação e reação. Se eu comer muito agora, eu vou engordar e eu vou ter uma indigestão. Esse é o ponto, ok? Então, quem te pune são suas vontades, são seus desejos mediante ação e reação. Não é Deus que te pune, é você mesmo, tá? Vamos lá, Natália Fernandes. Bom dia, Spruck Houses, que sombrades. Já assisti 1 ou 2 vídeos seus. Você citou o México como um país com carga espiritual complicated, mas não vi você comentar sobre isso. Ao contrário, eu tenho vários vídeos comentando sobre isso. Vários, inclusive da Santa Muerte eu falo sobre isso. Tá? Pode falar porque isso acontece? Tá nos vídeos, mas eu vou te dar uma ideia, Natália. O México, eu trabalhei numa empresa que fornecia aço para o México. E a gente teve conversas com o diretor comercial, que foi pessoalmente no México, e tem histórias muito curiosas sobre o que é o México. Quando a gente vê o México em seriado, no filme do James Bond ama gravar no México, né? Tem muitas cenas de ação lá. Nós vemos aquelas cenas, a gente fala, tá, é uma cidade normal. Na verdade, não. O México tem, além de a relação do tráfico de drogas extremamente forte e intensa, onde você vai encontrar pessoas penduradas em poste mortas, e ele viu isso, o diretor comercial dessa empresa, para poder ir na parte mais nobre e mais rica da cidade, ele teve que atravessar a parte mais pobre. E nessa parte mais pobre, ele disse que você via os corpos pendurados. Então né? Aqui a gente reclama que tem gato, lá eles reclamam que tem morto, né? Então tem uma cena bem grotesca de se ver e recomendo que vocês assistam até... tem um filme muito bom que passa no México sobre essa relação dos tráficos de droga. Como é que é? Sicário. Assistam Sicário. Sicário é um filme espetacular sobre o que acontece realmente no México. E a questão do culto à morte. O culto à morte que acontece no México, ele é muito interessante, mas deveras exagerado. Eles têm 1 semana de festival, até mais, pode se estender a 2 semanas de festival, de culto aos mortos, que acontece em outubro, que seria o dia de Samhain, né, de Todos os Santos, e que também torna-se um evento muito admirado e cultuado pelo mundo todo. Porém, a arte de louvar os mortos e criar uma imagem de representação que é a Santa Muerte, que é, sim, uma divindade relacionada a traficantes, a bandidos e a delinquentes, que realmente cultuam essa ideia de transformar a imagem da Virgem Maria, da Santa, em uma figura de uma mulher que seria uma santa em forma de esqueleto e que foi condenada pela própria igreja que atua no México. Ela é extremamente forte e cultuada pelos traficantes, pelos assassinos, pelas pessoas que realmente são violentas e criminosos, para pedir a bênção e a proteção para que possa cumprirem os seus crimes. Isso está na internet, vocês podem procurar. Tem até no Netflix um seriado que fala sobre isso. O cara foi lá e conheceu a quem criou a Santa Muerte, quem traz à tona a Santa Muerte, e mostra o bairro extremamente violento, com tráfico de drogas, as pessoas andando com armas na mão, ali do lado da Santa Muerte. Então, assim, o México, além de cultuar realmente os mortos de uma maneira como se fossem algo para cometer crimes,
Eles também trazem a imagem, a representação de uma morte pela força do tráfico de drogas. Então imagina como é que deve ser a energia de uma cidade que eventualmente você tropeça em corpos, você vê os corpos pendurados em poste, onde acontece a briga de facções, de tráfico de poder e o culto a uma deusa que não é cultuada e assim, não deveria ser cultuada porque a igreja não autoriza. E muitas igrejas acabaram sendo apedrejadas, destruídas e queimadas no México por causa da força desta nova representação, tá? Então o medo também impera nas igrejas. Então o México traz uma energia de violência e traz uma energia de mortos muito forte. E olha que, comparado com outros lugares no mundo, principalmente dentro do budismo tibetano, onde você tem práticas dos mortos que são realizadas em cemitérios, o México ele tem uma energia bem mais agressiva. Os monges eles conseguem encaminhar essas energias mediante as suas práticas. Já o mexicano cultua essas energias e faz questão que os mortos estejam aos seus lados, né? E isso eu acho, e analisei vários vídeos do México, e eu fiquei impressionado como a energia egrégora da morte acompanha bastante eles. Então, o México não seria um lugar ideal para que eu vá, por exemplo. E eu vou falar outra coisa para vocês. Eu vou aproveitar os minutos finais desse vídeo e eu vou dar uma pérola para vocês, tá? Um dia eu fui limpar... Na verdade, eu fui tratar uma pessoa na casa dela. Era um rapaz que jogava futebol americano aqui no Brasil e que ele teve uma lesão também no ombro. E ele pedia para que eu ajudasse ele a eliminar a dor por meio das práticas integrativas complementares, hoje vista no Ministério da Saúde. Muito bem, então eu ia até a casa dele e eu percebi que tinha umas energias estranhas na casa dele. E comentei. E quando eu entrei no quarto dele para olhar, eu falei, tem sim, tem uma moça embaixo da cama com as mãos compridas e ela era alta, assim, bem... Cara, as mãos bem compridas, parecia a Diana do Lights Out. E relatei que ela estava relacionada a uma viagem que ele fez, um lugar de praia, um lugar onde ele comprou objetos. E ele falou, cara, acabei de voltar do México. E aí o que ele trouxe? Um crânio. Ele trouxe um crânio pintado pelos mexicanos. E ela estava ligada àquele crânio. Tá? Então, muito do que estava acontecendo na casa do cara, em coisas ruins que estavam acontecendo, estava atrelado a um objeto que ele comprou e que esse objeto era parte do culto relacionado aos mortos. Simples assim, tá? Então, não somente observando o vídeo eu vi as energias, mas também eu estive presente no lugar onde o cara trouxe objetos do México e estava lá essa energia. Coincidência? Não. Fato comprovado, tá? Então, o cara realmente falou, meu... E aí, eu falo, não, eu vou limpar a casa e vou limpar o teu objeto. Você quer ficar com esse crânio? Ele falou, não, leva pra você. Eu falei, meu, o que eu vou fazer com um crânio pintado? Se eu quiser pegar um crânio, eu pego um hater do canal. Não, tô brincando. Mas assim, eu não preciso desse crânio, ok? Então, ficou com ele e eu limpei a casa. Mas, de novo, a energia estava lá. Novamente, mediante a tudo isso que eu vi e mediante a estar presente junto com essas energias, eu não me vejo no México. Eu não me sentiria confortável indo ao México. Posso ir até um cemitério no Tibete para fazer a prática aos mortos. Isso não tem problema nenhum. Ao contrário, eu quase aluguei um apartamento que ficava de frente a um cemitério. Quase. Ia ser maravilhoso. Eu ia fazer as práticas na varanda, ali, observando o cemitério e atraindo os seres do cemitério para que a gente possa encaminhá-los. Mas não foi dessa vez. Um dia eu vou pegar uma casa no cemitério. Claro, né, Rodrigo? Você vai morrer um dia, você vai ter uma casa no cemitério. Não, vocês entenderam, tá? Então, esse é meu ponto de vista. Eu discordo. Tá bom, torna-se um clarividente e você me diz o contrário. Caso contrário, não. Eu tô falando de coração, tá? Posso ir para qualquer lugar no mundo. O México não é minha opção de ida mediante a esses descompassos energéticos, a esses descompassos de crença, a questão de drogas, a questão do tráfico de drogas e tudo mais. Não tô a fim de ver gente pendurada em poste. Aqui tem gato perto da minha casa. Os gatos, né? Tem os gatonete. Lá tem os corponete.
tá bom? Então é isso, quero agradecer a todo mundo, muito obrigado, obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional e não substituir. Nós complementamos para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa, as análises de casas. E para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as informações de como tudo é feito e os valores disso tudo, tendo em vista que eu sou um profissional de terapias alternativas e cobro por esse tipo de serviço. Para aqueles que querem usar o canal, temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui embaixo, torna-se membro do canalzinho, botãozinho escrito Seja Membros. E aí você doa R$8, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma, bem como o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. É só copiar esse link e jogar no seu navegador. E você pode doar o valor que você puder, que nos ajuda bastante. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.